Ah, então, lá em polinômios, na página 93, a número 4. Conseguiram fazer ou eu posso fazer no quadro? Posso fazer, né? Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. E aí, ficou marcado para outro dia o almoço ou não? Não está decidido ainda, eles vão ver quando vai ser. Tá. Bom, aí vocês me avisem. Aí, ô Marina, aí nós destrocamos todos os papéis, Marina. Que coisa, né? Não, mas aí pelo menos no almoço eu posso ir, tá? Se eu não participo do amigo secreto, mas se eu puder ir depois. Que coisa, né, pessoal? Mas então tá. Daiane. Oi, Daiane. Oi, prof. Olá. Gente, então, Ô, vamos prof, ver. Diga. deixa eu te perguntar, e as notas, como que ficou? Ah, eu tô quase fechando, tá, Daiane? Ainda bem que você perguntou, porque eu acabei pegando ontem com as da Fernanda, porque não vai ter mais prova, né? Nem comigo, nem com ela. E só eu não fechei as médias. Até hoje à noite eu fecho, tá? Eu tenho ainda inglês à tarde, mas aí depois disso eu vou fechar. Já tô com todas as notas, ela me passou ontem, mas só não consegui fazer o cálculo do fechamento, tá? Mas eu falo até hoje à noite para vocês. Aí eu lanço lá na turma que eu fechei as notas, aí vocês fazem aquilo como sempre, me manda no particular, né? Bota o nome, número e eu ponho a média, ok? E Tá aí, bom, se quer obrigada. fazer a recuperação ou não. Não, eu que esqueci, ainda bem que você perguntou, eu queria já ter dito, tá? Então vamos lá, nessa 4 aqui. Diz assim: os valores de R, P e A para que essa igualdade seja uma identidade. Eu tinha começado ela com vocês, mas aquele dia que a internet estava muito ruim, né? E vamos ver se vocês entendem já o que eu fiz aqui no quadro. Eu tinha falado, aparece ali embaixo, x ao cubo menos x. Pessoal, x ao cubo menos x, e depois tem x e x mais 1 e x menos 1. Olha só, se eu multiplico x mais 1 por x menos 1, dá x ao quadrado menos 1. E aí, ao multiplicar pelo x, chega no x ao cubo menos x. Tá? Então, por isso que a gente pode escrever dessa maneira o MMC aqui embaixo. Tá? Então, por isso eu posso escrever dessa maneira o mínimo múltiplo comum. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, ao dividir isso aqui por x ao cubo menos x, isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo menos x. Vai dar 1 vezes tudo aquilo que está lá em cima, não vai mudar nada, ó. 2x ao quadrado mais 5x menos 1. Agora, quanto é tudo isso dividido por x? Vai dar r vezes x mais 1 vezes x menos 1. Depois, tudo isso dividido por x mais 1, x vezes x menos 1. Então, px vezes x menos 1. E quanto é tudo isso dividido por x menos 1? X vezes x mais 1. Então, ax vezes x mais 1. Fica bem trabalhoso isso aqui, tá? Mas é isso. Vejam se me acompanharam. E se tiver algum errinho, alguma coisa, me ajudem aí, que isso aqui é bem fácil da gente também se enganar. Tudo bem até aqui? Então, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 1 é idêntico. Aqui tem que fazer o chuveirinho, vai dar x ao quadrado menos 1. Aqui também e aqui também, ó.
mais px ao quadrado menos px mais ax ao quadrado mais ax. Uma parte bem, isso aqui é bem metódico mesmo, né? Bem ruinzinho, mas enfim. Aqui ainda o chuveirinho para fechar, ó. 2x ao quadrado mais 5x menos 1, idêntico a rx ao quadrado menos r, mais px ao quadrado menos px, mais ax ao quadrado mais ax. Bom, aqui foi cálculo, isso aqui não era nada assim com polinômio, só chuveirinho, multiplicação, né? Agora que vem a ideia de polinômios. Gente, o que são polinômios idênticos, né? Que tem esses 3 tracinhos. Aí na apostila nem tá os 3 tracinhos, mas fala em identidade. Significa que o coeficiente do grau 2 no primeiro membro é igual ao coeficiente do grau 2 no segundo membro, e assim por diante. Olha quem é o coeficiente de grau 2 no primeiro membro. É o número 2. E quem é o coeficiente de grau 2 do segundo membro? É aqui, ó, nós vamos pôr isso em evidência. Assim, ó. 2x ao quadrado mais 5x menos 1, idêntico. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? R mais P mais A, x ao quadrado. Estão vendo que aí eu chego no coeficiente do x ao quadrado, pessoal? Depois, o termo independente, ou a parte do x. O que tem x aqui, ó? Menos P mais A. Coloquei o x em evidência. Ó, menos P mais A. E, por fim, o termo independente menos R. Tá? E agora eu posso igualar, gente, ó. Eu posso dizer que 2 é igual a R mais P mais A, que menos P mais A igual a 5 e que menos 1 igual a menos R. Ó, eu fiz as igualdades. Com isso, eu acho que R é 1. Se R é 1, eu substituo aqui. E aí monto um sisteminha com P e A. Ó, se R é 1, aqui eu não tenho muito espaço. Troca o R por 1 aqui, ó. Vai dar 1 igual a P mais A. Tá? Eu troquei esse R por 1 aqui. E aí nós vamos montar um sistema com esse e esse, para achar o P e o A. Anotem até aí que eu vou ter que apagar o quadro. Essa é uma questão, assim, daquelas pesadas no trabalho, né? No manual. Não tem muito, aliás, não tem nada de raciocínio lógico. Só mecanismo mesmo, tá? Acaba sendo um pouco cansativo, mas não posso fazer nada agora. Vou apagar bem em cima aqui. Então, o nosso sistema ficou P mais A igual a 1 e menos P mais A igual a 5. Ainda bem que caiu num sistema fácil, né? Corto os P's, 2A igual a 6, então A é 3. E se o A é 3, eu acho o P. P mais 3 igual a 1, o P é menos 2. Pedia os valores de R, P e A. O R já achamos que é 1, o P é menos 2 e o A é 3. Letra B de bola. Tá? Gente, vocês conseguiram pegar a ideia? Tem que igualar os coeficientes de mesmo grau de x ao quadrado, de x, termo independente, se tiver x ao cubo, tá? Eu pego e igualo, tá bom? Então, termina aí de anotar. Vamos para 5.
Eu pensei em fazer todas essas, 5, 6, 7, 8. Pode ser, ou a não ser que vocês me digam que fizeram, que tá pronto. Melhor eu fazer, eu acho, né? Então tá. Então, terminando aqui. Alguém anotando ainda ou posso apagar? Posso apagar? Tá. Então, vamos na 5. A 5 diz assim: qual é o polinômio? Não sei, ó. Qual é o polinômio que pode ser multiplicado pelo g, que é, deixa eu colocar aqui, ó, o g eu sei quem é, e tem como resultado o polinômio h. Tá? Pessoal, não fui eu que trabalhei esse conteúdo com vocês, se vocês não entenderem alguma coisa, algum jeito que eu falo, me perguntem, tá? Que foi a Prof. Fer que trabalhou isso com vocês. Às vezes a gente fala de uma forma diferente, né? Se não estiver entendendo alguma coisa, pergunta. Então, eu tenho esse polinômio e esse. Se eu quero o polinômio P, o que eu vou fazer? Dividir H por G, porque G estava multiplicando, passa dividindo. Então, na verdade, eu vou fazer uma divisão aí de polinômios. Tá? É essa a ideia. Vamos montar aí a divisão. Como vocês devem ter visto a divisão. Anotem aqui que aí eu vou começar a divisão bem em cima, por causa do pouco espaço, né? Por favor. Posso apagar? Então, vamos ver como a gente divide, então, esses dois polinômios. Ó, quem é o polinômio h? Pega lá o h. Ele é 3x na sexta, mais 11x na quinta. Ixi, é enorme, né? Mais 8x na quarta, mais 9x ao cubo, menos 17x ao quadrado, mais 4x, nós vamos dividir por 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 5x menos 4. Pessoal, nem de longe era a minha intenção acabar nossas aulas com um conteúdo tão mecânico assim, tá? Vai ser bem cansativa essa aula aí, tá? Então, como é que a gente divide? Ó, pego 3x na sexta e divide por 3x ao cubo. Como é que vai ficar isso? 3 por 3 dá 1, x na sexta por x ao cubo, x ao cubo. Lembra que todo o resultado que eu coloco aqui eu tenho que multiplicar por estes e volta para lá diminuindo? Então, 3x ao cubo vezes x ao cubo, 3x na sexta. Volta para cá, menos 3x na sexta. X ao cubo vezes 2x ao quadrado, vai dar 2x na quinta. Volta para cá, menos 2x na quinta. X ao cubo vezes 5x, 5x na quarta. Volta para cá, menos 5x na quarta. E x ao cubo vezes menos 4, menos 4x na quarta. Ao cubo, aliás. Então, mais 4x ao cubo. Não esquece de voltar para cá trocando o sinal. E aí a gente soma. Aqui sempre vai zerar, se não está errado. E aí vamos somando. Vai ficar 9x na quinta, mais 3x na quarta, mais 13x ao cubo, menos 17x ao quadrado, mais 4x. E assim segue, pessoal. Temos que continuar o processo, dividindo, tá? Vamos ver se dividindo mais um pedacinho a gente já chega na resposta, senão tem que seguir.
Agora eu vou pegar o 9x na quinta e vou dividir por 3x ao cubo. Vai dar 3x ao quadrado, porque lembra que tem que diminuir os expoentes na divisão de bases iguais? Vocês estão lembrando bem disso? Todo mundo está entendendo essa divisão? Ah, ela não é difícil, só é chata, né? Tá? Cansativa. Então, vamos agora multiplicar e levar para lá trocando o sinal. Menos 9x na quinta, menos 6x na quarta, menos 15x ao cubo e mais 12x ao quadrado. Aqui zera, como eu falei para vocês, vai dar menos 3x na quarta, menos 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 4x. E, pelo jeito, ficamos entre a letra D e E. Então, tem que dividir mais uma vez ainda, para descobrir qual que é a correta, se é a D ou a E, tá? Não teve jeito de parar pelo meio do caminho. Menos 3x na quarta dividido por 3x ao cubo vai dar menos x. 3 por 3 dá 1, mais x na quarta por x ao cubo, x. Tá? Então, volta. Mais 3x na quarta. Aí já daria para ver, né, pessoal? Então, ficaria a letra E. Tá? Agora, deu para descobrir a alternativa. Eu só vou fechar aqui. Vai dar mais 2x ao cubo, menos, então, mais 5x ao quadrado e mais menos 4x. Vocês estão vendo que tudo cortou, vai dar resto zero. Mas nem sempre isso ocorre, tá? Muitas vezes sobra um resto aqui. Quando a divisão é zero, fala que o polinômio é divisível ou tem divisão exata. Mas nem sempre tem que dar resto zero, só para vocês não se assustarem quando não der. Tá? Perguntas nessa? Trabalhosa, né, pessoal? Cansativa, requer muito tempo, concentração, se errar um sinalzinho, né? Mas, ó, agora 6 a mesma coisa, vai lá, divide aquele polinômio por aquele outro. Vamos ver se vocês entenderam. Vou dar um minutinho para vocês fazerem na minha frente. É o mesmo mecanismo aqui da divisão. Só aí depois tem uma pergunta, o resto que der, que agora não será zero, vocês têm que multiplicar por 2. Tá? Mas tenta aí fazer, por favor. Vou deixar vocês começarem e eu já ajudo. Porque tanta gente, câmera fechada, abre aí para eu ver vocês. Fica muito triste assim, sem eu ver vocês. Tô na frente, a Ana tá copiando ainda? Não. Tá bom, Enzo. Uma chance aí de penúltimo dia, tá bom? Joia, Marina. Mesma coisa que a gente fez na anterior, tá? Indiquei aqui a divisão. Vai dividindo aí, tá? Já ajudo vocês.
Vamos lá? Acho que já deu para vocês iniciarem um pouquinho, né? Mesma coisa, tá, pessoal? 6x na quarta dividido por x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado. Multiplica aqui, volta para lá trocando sinal. Então, vai dar menos 6x na quarta. Aqui vai dar 18x ao cubo. Então, menos 18x ao cubo. E mais 12x ao quadrado. Já trocando sinal. Cuida uma coisa, pessoal. Às vezes, não tem, o polinômio não está completo. O que é polinômio completo? Aqui, ó, ele é completo, x na quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e número. Se ele não fosse completo, por exemplo, se aqui não tivesse o x ao cubo, onde é que você ia colocar esse menos 18x ao cubo? Aí é bom a gente deixar um espaço em branco. Senão você colocaria isso aqui embaixo do outro e poderia somar errado, tá? Então, tome esse cuidado. Se ele não for completo, deixa um espaço em branco daquele coeficiente, que isso ajuda vocês, tá? Aqui zera. Menos 20x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 10x menos 2. Agora, pego menos 20x ao cubo, divide por x ao quadrado, vai dar menos 20x. Esse nós vamos ter que fazer até o final, porque eu quero o resto dele multiplicado por 2. Então, não vai ter jeito. Vamos multiplicar, então. Mais 20x ao cubo, mais 60x ao quadrado e mais menos 40x. Soma, vai dar 64x ao quadrado, menos 30x, menos 2. Tá? Última divisão. Como é que eu sei que é a última? Porque é grau 2 dividido por grau 2. Então, é a última divisão. Vai dar 64. Então, menos 64x ao quadrado, 64 vezes 3, 12, 192. Então, menos 192x, menos 128, mais 128. E soma. Tá? Estão comigo? Zero. Menos 222x mais 126. Esse é o meu resto, que se chama resto. Tá? Aqui é o divisor, tá? Dividendo, divisor, e aqui o resto. E aqui o quociente, né, pessoal? Quociente. Tá? Bom a gente saber esses nomes em polinômios também, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto. Mas a questão quer que o resto seja multiplicado por 2. Só fazer isso. Menos 444x mais 252. Isso dará a letra C. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? A número 7, daria para fazer por esse mesmo mecanismo, mas eu quero mostrar por Ruffini para revisar o conteúdo, tá? Porque por esse mecanismo agora a gente já fez, esse se chama método da chave, tá? É como vocês fazem divisão com números, né? O método da chave. Existe a regrinha de Ruffini, eu vou fazer por Ruffini agora para vocês revisarem, que é o nosso objetivo, né? Então, vamos para 7. Esperar vocês copiarem. Lembram eu falando de Ruffini, como é que é? Aquele cercadinho, vocês viram lá no início do ano, né? Alguém lembra alguma coisa disso? Não? Já vejo com vocês. Pronto? Posso apagar?
Pessoal, esse método da chave e Ruffini, os dois servem para a mesma coisa? Basicamente. Então, por que a gente tem que aprender dois métodos? É que o Ruffini não pode sempre ser usado. O Ruffini eu só uso se o meu divisor for de grau 1. Só que a boa notícia é que muitas vezes ele é de grau 1, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho ali um divisor de grau 2, mas ele está fatorado em fatores de grau 1. E é isso que eu vou aproveitar, tá? Como é que vocês poderiam fazer, então? Eu vou colocar aqui no quadro as duas possibilidades. Uma é o método que a gente estava usando. Olha aqui, ó, x ao cubo, vou deixar indicado, depois vocês olhem aí se quiserem fazer por esse caminho. Dividido, é só fazer o chuveirinho, multiplica ali o x mais 1 por x menos 2, vai dar isso aqui. E aí você faz isso aqui, que é o que eu acabei de fazer duas questões com vocês. Ok? Queria só deixar indicado, quem gostou desse método, pode fazer por esse jeito. Qual é a outra saída? Ruffini. E não que essa questão Ruffini fique mais fácil, mas eu quero relembrar Ruffini com vocês, por isso, então, eu quero fazer a questão por Ruffini. Ok? Então, anota dessa forma, e aí vamos começar ela por Ruffini. Feito? Vou apagar por causa do espaço. Como é que é Ruffini? Eu gosto de fazer assim esse cercadinho, tá? E aqui em cima eu vou preencher com os coeficientes lá do meu polinômio. Ó. Quem é o coeficiente do x ao cubo? 1. Do x ao quadrado? 2. Do x, menos 5. Do termo independente, menos 6. Prof, e se faltar um dos termos? Lembra lá no método da chave que eu orientei que se faltasse um dos termos, vocês deixassem um espacinho para não se confundir? Lá foi só uma orientação. Isso aqui também é uma diferença bem grande. Aqui, pessoal, se não tivesse, por exemplo, o termo em x ao quadrado, se você não colocasse nada, você iria errar. Aqui, se não tiver um termo, você é obrigatório preencher com 0. Tá? Então, no Ruffini, você precisa preencher as casas. Só que aqui não está faltando, né? Só estou dando um exemplo. Aqui nosso coeficiente é 2. Só não esquece esse probleminha do Ruffini. Se faltar um termo, você obrigatoriamente tem que preencher com 0. O que eu coloco aqui? Aqui eu coloco a raiz de um divisor. Um dos divisores é x mais 1. Então, quem é a raiz? Lembra? Ó, x mais 1 eu igualo a 0. Quem é a raiz dele? Menos 1. Tá? Então, eu coloco a raiz do divisor ali. E como é que eu faço? Baixo o primeiro valor, que é 1. Vamos ver se agora vocês me lembram, se vocês se lembram do que viram o início do ano. E aí, como é que a gente começa a fazer? Que é um mecanismo, ela é uma regra. Então, é sempre a mesma coisa. Ó, eu vou multiplicar esses dois, menos 1 vezes 1, menos 1. E somo com o 2 lá. 2 somado com menos 1, 1. E continua, aqui vai sempre se repetindo. Menos 1 vezes 1, menos 1. Somado com menos 5, menos 6. Repete. Menos 1 vezes menos 6, mais 6. Soma 0. Esse último resultado é o resto da minha divisão. Como deu o resto 0, significa que x mais 1 era divisor, a divisão era exata. Vocês lembraram eu fazendo Ruffini agora, que já tinham visto? Sim? Anderson não? Anderson, isso é sacudindo que não? Não, nem lembro de ter visto isso. No início do ano, com a prof. Fernanda, vocês viram a Anderson? Tá na apostila, pelo menos, tá? Duda, você fez que sim, você lembra disso? Tá.
Dá uma olhadinha lá, tá, Anderson? Agora a prof tá só revisando, mas ela trabalhou bem detalhado, tá? Agora nós vamos seguir a divisão, pessoal, porque ainda tem outro fator. Agora o fator é x menos 2. Então, eu posso emendar aqui, ó. Se o fator é x menos 2, a raiz será 2. Eu coloco 2 aqui e faço o Ruffini de novo. Vamos dividir de novo? E como é que divide? O primeiro número sempre baixa. Isso é regra, tá? Mesmo quem não está lembrado disso, procura ouvir o que eu estou dizendo, que é regra, vai ser sempre assim. 2 vezes 1, 2. Soma, 3. 2 vezes 3, 6. Soma, 0. Agora aqui está o resto. Vai sempre, ao dividir por Ruffini, pessoal, vai sempre baixando de 1 grau. Então, está perguntando quanto é a divisão daquele polinômio por este. Isso eu quero mostrar agora para vocês. Terminem de anotar aí como descobrir quem é o quociente. Q de x, tá? Vou chamar de Q de x de quociente. Olha só, a gente dividiu, olha no enunciado aí, a gente dividiu o grau 3 por grau 2, né? Porque olha aqui, ó, foram duas divisões sucessivas. Então, a gente dividiu o grau 3 por grau 2. Pessoal, me fala, sem pensar nisso aqui, no que vocês conhecem. Quanto é x ao cubo dividido por x ao quadrado? Quanto é grau 3 dividido por grau 2? Que grau dá? Pode me mostrar aí nos dedos, se quiser. Que grau dá? Isso, né, Duda? Grau 1, eu diminuo 3 menos 2, isso dá x na 1. Então, se eu dividir esse polinômio de grau 3 por 1 de grau 2, o meu quociente será de grau 1. E da onde eu tiro os coeficientes? Estes dois números que sobraram aqui embaixo. O 1 será o coeficiente do x e o 3 será o termo independente. Porque se ele é de grau 1, pessoal, olha como é que ele vai ser. 1x mais 3. Ou simplesmente x mais 3. Eu tiro daqui, ó, os coeficientes do meu quociente. Lembram disso? Entenderam? Se aqui tivesse um 2, 2x mais 3. E por que ficou grau 1? Isso eu preciso olhar no enunciado, porque eu estou dividindo o grau 3 por grau 2 para eu saber o grau que tem que dar o meu quociente. Tem que ser grau 1. Tá? E vamos encerrar com a 8. Amanhã eu quero trabalhar mais algumas ideias disso, tá? Da próxima aula ali, das 65. Tem umas coisas bem importantes ainda para a gente dar uma relembrada. Mas vamos ver a 8, então, para fechar, pessoal. A 8 diz assim: considere o polinômio x elevado a n mais x elevado a m mais 1, em que n maior que m maior ou igual a 1. Se o resto da divisão, ó, eu quero dividir por x mais 1, e se o resto é igual a 3, tá? Tá dizendo que o resto aqui é 3. Aqui, pessoal, nós vamos ter que revisar a teoria do resto. Pega lá teu material lá do início do ano, tá? Teoria do resto. O que que ela diz? Que o valor numérico da raiz do divisor, a raiz do divisor é menos 1, porque eu pego x mais 1 igual a 0, ó, então a raiz é menos 1, é igual ao resto. E quem é esse resto? Aqui, no caso, a questão falou que é 3.
Então, é isso que eu vou afirmar, que P de menos 1 é 3. Gente, essa é a teoria do resto, tá? Vou repetir a teoria do resto. O valor numérico da raiz do divisor, então, meu divisor era x mais 1, eu igualo ele a 0. Acho que a raiz do divisor é menos 1, é o próprio resto. Isso é uma teoria, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o x por menos 1. Por que por menos 1? Porque é o que nós vimos aqui. Então, vamos lá. O que é P de menos 1? Menos 1 elevado a n, mais menos 1 elevado a m, mais 1 igual a 3. Porque disse que isso é igual a 3, que é o resto que é 3. Então, olha como é que eu vou dizer isso. Que menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m igual 3 menos 1, 2. Estou dizendo que isso dá 2. Agora, a gente tem que ver ali as possibilidades. Para que isso dê 2, concordam comigo, pessoal, que tanto n quanto m precisam ser números pares para que aqui dê mais 1 com mais 1 para dar 2? Porque não tem outra possibilidade, né? Para que aqui dê mais 1 e aqui também, que é a única maneira que 1 mais 1 dá 2, o n e o m precisam ser números pares, porque número negativo elevado à potência par dá mais. Por isso, a resposta é a letra A. N é par e m é par. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Quem não lembrava do teorema do resto, dá uma olhadinha lá, tá? Bem importante. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esse teorema do resto e Ruffini. Eu quero revisar um pouquinho